Quando a gente é pequeno e tá vendo aqueles desenhos animados, sempre tem algum episódio que a gente gosta mais. E me corrija se eu estiver errado, mas tem um deles que fica bem na sua mente em vários desenhos, que é sempre o episódio que tem aquela música clássica. E a gente via esses desenhos e eles ficavam lá, Fígaro, 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 Fígaro. E a gente ficava vendo Fígaro, né? Legal demais. Olha que bacana. Mas só que essa música não é feita só para um desenho. Na verdade, tem várias outras músicas que a gente viu muito nos desenhos animados que não serviam só para isso e existem no mundo real com uma história muito mais rica do que você pode imaginar. Você vai se surpreender hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A música clássica com certeza tá muito mais na sua cabeça do que você imagina, porque ela não usa só para você ouvir a música clássica. Tem gente que gosta, mas ela é meio que usada muito na televisão. Exemplo, você deve lembrar dessa vinheta aqui. Essa música não é só a vinheta do Cine Belas Artes, na verdade ela se chama Inverno e foi composta pelo Vivaldi, um dos grandes compositores aí de música clássica dos séculos passados. Mas vamos falar do nosso assunto principal aqui, que são os desenhos, e já entrando nesse negócio aqui, ó, porque toda vez que um desenho animado ia cortar o cabelo de alguém, tinha sempre um episódio especial, né, com essa bela canção aqui. E não era só o Pica-Pau não, também tinha episódio assim do Tom e Jerry. Fígaro, 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 Fígaro. É engraçado, né? O povo só lá fica Fígaro, 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 Fígaro aqui, Fígaro lá, Fígaro aqui, Fígaro lá. E parece só uma zoeira de desenho animado, mas não é. E até tem nome. Essa parte da música se chama Largo ad factotum, e isso está em italiano, porque é de onde é que a nossa história vai começar, na Itália. Então, na verdade, aquele episódio do Pica-Pau se chama O Barbeiro de Sevilha, de 1944. Eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa assim sobre o tal do Barbeiro de Sevilha. Nunca nem vi, não. E a verdade é que o Barbeiro de Sevilha é uma ópera italiana, mas não uma ópera igual que você está acostumada a ouvir, que é aquele negócio que muita gente não gosta. Eu já não gosto, eu acho chato pra caramba, mas essa era um pouco diferente. Ela foi até execrada muitas vezes por causa disso. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle. Essa ópera foi criada pelo Gioacchino Rossini, que nasceu em 1792. Só que esse cara aí, ele foi muito conhecido por revolucionar a ópera italiana. Por quê? A ópera dessa época era um negócio muito mais sério, que tinha que falar sobre tragédias, que tinha que passar uma mensagem. E esse cara falou assim, se a gente fizesse um negócio desse aí, mais pro povão mesmo, né? Porque o povo quer rir, o povo não tá querendo saber desses negócios mais, oh, meu Deus do céu. E ele falou que queria fazer uma comédia em formato de ópera. Figaro, 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 Figaro. Ele queria agradar o povo mais simples, né? Sendo que a grande inspiração dele era o Mozart, que também tem várias músicas. O que era o tal do Barbeiro de Sevilha? Essa peça, que era uma comédia, era a história sobre o Fígaro, que era um personagem, né? Fígaro não é um trem que o cara tá cantando, não. Fígaro é o nome dele, que é como se fosse um faz-tudo lá do pessoal do bairro dele, da Itália. Sabe que é cara que você chama pra plantar coisa, pra arrumar uma pedra na sua casa que não sei o quê, coisa elétrica? Esse era o Fígaro, que inclusive estava cortando até cabelo, por isso que vem nessa história. Só que essa peça, essa história, ela é gigantesca e dividida em algumas partes. Essa primeira parte do Fígaro, Fígaro, Fígaro é o que passa nos desenhos e tem esse nome. Mas você deve se lembrar também que o Pernalonga tem um episódio em que ele é barbeiro e que ele tem uma outra música diferente. Que na verdade
faz parte do Barbeiro de Sevilha, mas é como se fosse uma outra parte da música que se chama Ouverture, que é a abertura dessa música. Mas olha só como é que o pessoal deixou a música rolando, né? E fez em cima das coisas que tinham na música as ações dos personagens. O engraçado é que o Fígaro foi um personagem que ele foi meio que trazido de volta de outros autores. Por exemplo, o Mozart já tinha usado o Fígaro e um cara mais antigamente tinha usado o Fígaro também. É como se o Fígaro fosse o Jamanta, que apareceu em 2 novelas diferentes, você lembra? Jamanta não morreu! Jamanta não morreu! Jamanta morreu! Mas esse cara, ele revolucionou tanta a ópera italiana, né, que aos 25 anos ele já tinha as 4 principais comédias dele e, na verdade, ele criou até uma outra música que você conhece bem, que era Guilherme Tell, de 1829. Mas como ele não é bobo nem nada, fez isso tudo, ficou rico e se aposentou aos 37 anos de idade. Falta 2 anos só para eu aposentar e chegar nesse nível aí. Será que eu consigo? Não. Eu acho que ainda tem que fazer mais vídeo pra vocês, né? Não vai dar, não. Mas tem uma coisa que eu sempre fico pensando nos desenhos antigamente, que eram aquela... Sabe quando o personagem sempre entrava num salão, né? Que era uma coisa muito estadunidense lá, daquele Velho Oeste, né? Inclusive a gente tem até um vídeo falando sobre o Velho Oeste não era exatamente do jeito que você imaginava. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui que vale a pena ver também. Mas quando ele entra no salão, sempre tem alguém tocando aquele pianinho lá, né? Não dessa forma aqui, né? Porque essa forma foi meio estranha. Você é vergonha da profissão! Mas vocês lembram que sempre tinha um piano que tocava sozinho? Parecia meio que um piano fantasma? Sempre era o piano que tinha um negócio assim no meio que ele ia rodando e a hora que terminava a música como se fosse uma caixinha de música. E será que aquilo lá era coisa de desenho ou existia na vida real? Não sei. A verdade é que ele veio do mundo real. E o modelo desse se chama Player Piano, ou como se diz, né, o piano tocador. Como que aquele negócio lá funciona? Vamos pensar que aquilo lá é todo um mecanismo pneumático. O que significa pneumático? Que ele usa ar para fazer as coisas funcionarem. Então, o mecanismo dele funciona por diferença de pressão, ou seja, tem partes que tem ar e tem partes que cria um vácuo, que é a ausência de ar. Nada mais é do que tem um papel com todas as notas que vão ser tocadas pelo piano, que o cara instala lá na frente, e esse piano vai puxar esse papel e onde tiver furadinho, ele vai liberar o vácuo que foi criado. E quando esse vácuo é liberado, essa nota começa a tocar. Meu Deus do céu, e falar que tecnologia de antigamente era rudimentar, né? Quem que inventa um trem desse? O maluco é brabo. Por isso que dava uma certa impressão do piano ser fantasma, né? E tinha alguns pianos que eram automáticos, né, que você não precisava fazer muita coisa, mas tinha pianos também que eram manuais e que você tinha que pisar embaixo dele como se fosse pedal de carro, para você criar lá a injeção de oxigênio, né, de ar que vai lá dentro do piano. Assim, parece coisa de desenho animado que a gente acha que nunca existiu, mas que na verdade era bem mais comum do que a gente pensava. Mas já que a gente tá falando de música clássica, você já viu um cara que sempre fica assim, ó... E a gente pensa que o maestro que tá lá na frente ele tá só zoando o plantão do pessoal. Mas, gente, vai tocando assim, ó, a gente toca aqui, e a gente acha que aquilo lá não serve pra muita coisa e não tem motivo nenhum pra aquilo tá acontecido. Achou errado. E eu lembro muito de um desenho do Pernalonga onde ele brinca com isso. Pois é, mas para que serve o maestro? É só bobagem ou aquilo lá tem algum fundamento? O que acontece? Entre os séculos 16 e 18, acontecia de uma certa forma dos próprios compositores irem lá e regerem como é que eles criam a música. Porque o compositor faz o quê? Ele escreve a música, fala assim, ó, eu quero que o piano toque assim, né, na partitura, tem um negócio lá, aqueles negocinho tudo riscado, eu quero que o violino toque assim. Aí ele dá um negócio assim, você toca assim, você toca assim. Aí ele fica assim, não é assim não, não. E ele fica lá, porque ele que compôs, então ele tem o controle, né?
Mas qual que é o problema? Antigamente, a gente não tinha CD para ficar tocando as coisas. As pessoas tinham que formar as orquestras, as bandas lá, para poder tocar as músicas ao vivo. O que acontece? Os compositores não podem estar em vários e vários lugares ao mesmo tempo. Então meio que o mercado abre e precisa de pessoas profissionais para regerem essas bandas para sair do jeito que tem que sair. Que é uma demanda mais ou menos lá do século XIX. E é aí que entra o papel do regente, que o regente está fazendo uma regência, ele está regendo a orquestra. Qual que é as coisas que ele pode fazer? Várias, na verdade. A verdade é que todo movimento de mão que ele faz serve para alguma coisa. Por exemplo, eu vou ser um pouco nerdola agora, mas vou tentar mastigar o melhor possível. Na música, a gente tem alguma coisa que chama compasso. Outra vez perdeu o compasso. Sim, mas a minha mãe já me comprou outro. O que significa isso? Por exemplo, você já foi dançar aquela festa de casamento, aquela valsa, né, que fica tchan 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 tchan. Significa que a coisa forte do negócio é no compasso ternário, então, ou seja, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como se fosse, inclusive, em qualquer música popular, que é quase 4 compassos, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sou meio nerdola de música também, eu sei. Mas tem muito tempo. Mas, por exemplo, o maestro vai indicar isso para a orquestra de uma certa forma, com um movimento de mão. Então ele pega a mãozinha direita dele lá e fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou se for 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entendeu? E se for 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então tem serventia. Eu sou maestro, não sou ruim, mas dá para entender. E com a mão ele consegue passar, por exemplo, força. Em vez de, por exemplo, se é uma música calma, 1, 2, mas se for 1, 2, quer dizer que o cara tem que tocar mais forte ali. Gente, o cara que comanda, ou seja, ficar lá na frente fazendo aqueles negócios serve para bastante coisa. Pernalonga estava totalmente certo. Com certeza você já viu esse episódio quando estava passando no Sábado Animado e ficou de cara com as habilidades e como que era engraçado esse desenho aqui. Olha só. Gente, vocês acreditam que essa música que parece uma bagunça de um gato e um rato existe de verdade e que tem um nome mais esquisito do que tudo? Chama Hungarian Rhapsody número 2. Que nome bom, hein? Jesus. Rei da peste. Essa é uma música do Franz Liszt, de 1851. E a primeira aparição em desenho, não foi nem nesse episódio aí, foi num desenho do Mickey de 1929, onde ele toca um pedacinho no piano. Mas voltando no episódio do Tom e Jerry, o episódio ficou tão bom, tão engraçado, que ele foi indicado ao Oscar de Melhor Animação. E em 1994 foi votado como o 42º melhor desenho de todos os tempos no top 50 que o pessoal estava fazendo por lá. Esse desenho realmente era muito engraçado. Mas é um desenho que também carrega uma grande polêmica, porque o Pernalonga também resolveu tocar piano e por acaso tocar quase do mesmo jeito a mesma música. O que aconteceu? Esses dois desenhos saíram quase que ao mesmo tempo, com intervalo quase de um ano, assim, né? Mas que todo mundo ficou meio boca aberta, porque o do Tom e Jerry foi indicado e o do Pernalonga não foi indicado, e vocês podem ver que é praticamente a mesmíssima coisa. Mas o ponto comum entre esses dois desenhos que foi culpada, que foi a Technicolor, aquela empresa da filmagem colorida, que inclusive a gente já fez até um vídeo sobre a Technicolor e como que ela mudou o mundo. É bem interessante, você pode ir lá assistir depois. Mas como eles meio que sabiam o que um e o outro estavam fazendo, eles meio que ficaram no meio desse rolo e foram acusados de terem passado, né, de meio que
como é que é, uma cópia industrial. Mas apesar do Tom e Jerry ter ganhado o Oscar e tal, o Pernalonga aparentemente tinha saído primeiro, só não tinha sido lançado. Então é difícil pensar que essas duas pessoas tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Ficou uma grande polêmica, né? Mas na verdade agora os dois fazem parte do mesmo estúdio, que é a Warner Bros. Então é meio que o Chaves tentando vender churros para ele mesmo. Se ele fosse brigar, ele ia brigar com ele mesmo, não tem problema nenhum. Mas é claro que tem muito mais músicas e muito mais desenhos pra gente falar. Eu já separei um monte, na verdade. Eu quero só saber se vocês querem assistir para eu fazer para vocês. Combinado? Então me deixa saber aí, deixa o like, se inscreve no canal que vem mais por aí. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!